Oi, amigos, quem fala é o Doug Badger. Muita coisa tem acontecido no noticiário recentemente e concluí que deveríamos ter uma atualização profética das notícias outra vez. No contexto bíblico, é bom de vez em quando darmos uma olhada nas manchetes. Eu não quero ser o biógrafo pessoal do Papa. Eu sei que esses updates de profecia têm tido muito a ver com a atividade do Papa. Mas esse Papa jesuíta tem estado muito ocupado nos últimos 18 meses, que é virtualmente qualquer Papa. Pois aqui estão algumas coisas que têm acontecido na primeira parte do mês de junho e penso que são muito significativas. Sabe, a Bíblia nos diz que antes que venha o fim, antes que Jesus venha, que haverá uma confederação que vai reunir católicos, protestantes e o espiritismo. E vemos essas coisas acontecendo nos noticiários nesse exato momento, por exemplo. Em 1º de junho, o Papa Francisco compareceu perante quase 50 mil pessoas que se reuniram no Estádio Olímpico de Roma, e eles eram carismáticos, de Roma e de outros lugares. Vieram e oraram sobre o Papa falando em línguas. Sou eu ou isso te lembra outra coisa que vimos há pouco tempo atrás, quando os carismáticos oraram sobre o Papa? Naquela ocasião, o Papa nada mais fez que enviar uma mensagem por vídeo gravada em um celular. Já dessa vez, ele de fato foi ao estádio. Ele ajoelhou sem a tradicional almofadinha. Ele se ajoelhou e pediu que todos orassem por ele. O Jornal do Vaticano relata que esta foi a primeira vez na história em que um Papa visita uma convocação internacional da renovação carismática. Ele foi lá, e o Papa disse a certa altura que ele no passado não se conformava com o movimento carismático, mas evidentemente ele está se sentindo muito melhor com ele. Não se esqueça, os carismáticos envolvem cristãos protestantes e cristãos católicos que estão unidos por sua adoração conjunta com glossolalia ou falar em línguas. Expressões estáticas que chamam de linguagem da oração. Isso virtualmente foi desconhecido e não praticado pelos cristãos pelo menos nos últimos 1900 anos. A Bíblia nos diz que haverá uma união de protestantes, espiritismo, catolicismo. E eu acredito que o espiritismo, em parte, tem a ver com este blá 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 babilônico que está tomando conta de muitos cultos cristãos. Isso foi uma coisa que aconteceu. Agora, é interessante que lá, presente nessa reunião, foi um contingente de 15 membros, uma delegação de líderes religiosos dos Estados Unidos. E entre eles estava o pastor Joe Osteen, que faz parte deste grupo de 50 mil carismáticos orando pelo Papa. Para os que não sabem, Joel Osteen é conhecido pastor da mega igreja de Houston, Texas. Com milhares de membros, a assembleia no estádio aconteceu no dia 1º de junho. Mas então, no dia 5 de junho, esta delegação de 15 membros, representando líderes religiosos e políticos dos Estados Unidos, se reuniram no Vaticano com o Papa em uma audiência privada. Após um encontro pessoal com o Papa e outros no Vaticano, Joel Osteen disse: "Foi uma grande honra representar os pastores da América no encontro com o Pontífice. Não creio que Joel Osteen possa afirmar que ele representa todos esses pastores dos Estados Unidos, porque acho que as pessoas se esqueceram no que consiste o vasto abismo de diferenças entre o que creem os católicos e o que os protestantes deveriam acreditar. Sabe, os Estados Unidos tradicionalmente foram um refúgio de valores protestantes. E esse país foi uma fortaleza de segurança para esses ideais cristãos. Mas pouco a pouco tudo isso está sofrendo erosão, amigos. Diz Apocalipse capítulo 13, que a segunda besta do Apocalipse, que nós queremos ser nos Estados Unidos, e que se levanta da terra com 2 chifres como um de cordeiro, mas fala como dragão, mais cedo ou mais tarde fará uma imagem à primeira besta, que recebeu a ferida mortal, mas que foi curada, e todo mundo se maravilha. Nós estamos presenciando agora como todo mundo se maravilha, e você pode ver na própria arquitetura dos Estados Unidos como pouco a pouco, veja aí um monumento de Washington e o obelisco, que está no Vaticano, compare a cúpula do Capitólio com o domo do Vaticano. A olho nu você pode perceber os Estados Unidos lentamente fazendo uma imagem à besta. E agora você vê que estamos pondo de lado os valores que antigamente separavam esses 2 grandes continentes filosoficamente. E tudo está se amalgamando agora para a preparação para a consolidação final. E como se nosso Papa jesuíta não estivesse ocupado o suficiente, poucos dias depois ele teve um encontro especial no Vaticano, onde o presidente Shimon Peres, de Israel, e o presidente Mohamed Abbas, da Palestina, compareceram no Vaticano. E não somente eles, mas também Bartolomeu, o patriarca da Igreja Ortodoxa,
Que imagem é essa? Todos indo ao Vaticano para falar sobre paz. Isso nos lembra daquele verso da Bíblia. Quando disserem paz, paz, então virá uma destruição repentina. O Papa, em um só ano, se colocou numa posição em que ele mundialmente é uma espécie de porta-voz da paz. Muito interessante. De fato, deixe-me ler aqui um trecho do jornal na cobertura do encontro. Os três líderes, junto com o patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomeu, ouviram orações cristãs, judaicas e islâmicas de cardeais, rabis e imãs muçulmanos. O encontro de 2 horas nos jardins do Vaticano incluíram orações do Velho e Novo Testamento e do Corão, que foram lidos e cantados em hebreu, árabe, inglês e italiano. E essa foi a primeira vez em que orações foram oficialmente oferecidas, lidas do Corão em árabe a Allah, no Vaticano. É só eu ou tem coisa rolando aí? De fato, muitas pessoas sempre se perguntaram como que haverá essa tal de confederação, com uma religião mundial compelindo a todos a adorar uma certa forma nos últimos dias. Como você consegue fazer com que 1 bilhão de muçulmanos trabalhem em harmonia com os judeus? E protestantes e cristãos? Bem, agora você tem a sua resposta. O Papa sabe como juntá-los todos. E é justo isso que a profecia predisse que iria acontecer? Eu sei que já compartilhei isso. Mas aquela citação do grande conflito, página 588, sempre vem à mente. Deixe-me ler outra vez para você. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo, para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder humano. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Sabe, eu vejo essa confederação já acontecendo entre o protestantismo, o catolicismo e o espiritualismo. Aliás, um dos grandes filmes que ainda está no cinema se chama É o Céu Real. Fala de um menino que sobrevive por pouco uma operação do apêndice. Ele sai falando que viu pessoas que estão mortas e diz ter interagido com eles, falando com os mortos. O filme só fala disso. E aqui você tem católicos e protestantes todos abraçando este conceito. Ou seja, o que dizer quando o Papa tem o poder de declarar 2 ex-papas santos aos quais se pode orar? Não é isso a oração pelos mortos? E nós vimos isso acontecendo no mês passado. Portanto, parece que há uma evolução aí que está acontecendo. Isso me lembra de alguns livros que saíram há alguns anos. Aqui está um chamado Uma Casa Unida, por Kate, falando de evangélicos e católicos juntos, uma aliança promissora para o século XXI. Nesse livro, na verdade, em todo ele, tem no preâmbulo um documento interessante que foi preparado para o 3º milênio, chamado de Evangélicos e Católicos Juntos, a missão cristã no 3º milênio. Este documento extenso foi assinado por centenas de líderes cristãos. Muitas pessoas se esqueceram disso. Aconteceu em 94, mas mapearam seus planos para os que católicos, carismáticos e evangélicos trabalhassem juntos para criar uma confederação que mudasse a sociedade. E sabe, estão seguindo esse plano exatamente como predisseram queriam. Outra vez você pode achar isso online. Se chama Evangélicos e Católicos Juntos, a missão cristã do 3º milênio. Entre as coisas das quais fala é que não devemos ser proselitadores ou evangelizar crentes de outras religiões. Católicos, em particular, não desejam que os protestantes evangelizem seus adeptos, pois os que assinaram concordam com isso. Eles também creem que deveríamos usar o poder civil no governo para reforçar certos valores morais. Provavelmente há áreas em que eu concordo com isso, mas isso será utilizado eventualmente para dizer que os poderes legais serão usados para nos dizer quando, onde e que dia orar. Além disso, outro livro que saiu no mesmo período é um livro de coautoria de Charles Colson. Eu conheço, gente fina. Evangélicos e católicos rumo a uma missão comum juntos. E ele diz que uma das coisas que está unindo os evangélicos e católicos é nosso estilo de adoração em comum. Deixe-me ler uma pequena citação aqui, ou duas.
De forma mais geral, o alastramento do movimento carismático por músicas, orações e estilos de adoração, que se estende muito além dos círculos carismáticos, teve um grande papel em reduzir as barreiras entre católicos e evangélicos. Aqui está outra citação desse livro, O Evangelismo Cooperativo de Billy Graham, em que todas as igrejas de uma região são convidadas a partilhar, é uma delas. Encontros carismáticos onde a distinção entre protestantes e católicos desaparece. Que pensamento assustador esse! Em uma unidade cristocêntrica de adoração, comunhão fraternal e alegria, formam outro exemplo. Portanto, vocês podem ver para onde vai a viagem, amigos. Pouco a pouco, as barreiras e as instituições teológicas que nos tornam únicos em nossas crenças estão sofrendo erosão, sendo diluídas, estão gradualmente se evaporando. Este Papa está fazendo esse trabalho com maestria, detonando essas coisas. Deixe-me resumir estes pensamentos. Eu poderia me delongar aqui, mas isso me lembra de algumas profecias bíblicas. Você pode começar indo a Daniel 11. Tenha em mente que o capítulo 12 de Daniel fala sobre Miguel se levantando. Este é o fim do mundo. Menciona um tempo de angústia, uma ressurreição também. Junto antes deste cenário do fim do mundo, fala sobre o poder da besta. A mesma que não liga com o desejo de mulheres em Daniel 11. E é interessante, eu não alego entender tudo, mas os últimos versos de Daniel 11 falam sobre a terra gloriosa, a terra prometida. E diz que armará seus tabernáculos na montanha gloriosa. Então faz uma lista de países do Oriente Médio. Bem, provavelmente não significa nada, amigos, portanto, não se preocupem. Vocês também podem ler em Apocalipse 16 falando sobre as últimas pragas na batalha de Armagedon. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque são espíritos de demônios que fazem sinais, os que vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, disse Jesus, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não sejam as suas vergonhas vistas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, Apocalipse 16. Sabe, amigos, eu vejo uma consolidação, uma convergência de eventos mundiais, pavimentando o caminho para coisas que vão acontecer em breve. E toda essa notoriedade recente do Papa está acontecendo com um transfundo de um sino, que vem aí no mês de outubro, desde-me ler do site oficial católico. O Papa Francisco convocou uma Assembleia Geral Extraordinária de Bispos sobre o tema de desafios da família no contexto do evangelismo. O Vaticano anunciou que este sínodo, que acontecerá no Vaticano de 5 a 19 de outubro de 2014, é um meio pelo qual o Santo Pai deseja continuar a reflexão e a jornada de toda a Igreja com a participação de líderes de todas as partes do mundo. Este será um tempo em que vão se reunir e falar sobre a dinâmica da família. Sem dúvida, vão falar sobre problemas com o homossexualismo e como este se relaciona com a definição de casamento. Estarão falando sobre aborto e o antecipo, que vão falar sobre a importância da adoração no domingo para unir a família. Fique de olho, amigos, porque eu creio que muitas coisas estão se desenvolvendo agora. Ao nós vermos a confluência de todos esses eventos, e olha que mesmo os autores seculares inclinam-se na cadeira, maravilhados sobre quão ocupado este Papa tem estado colocando-se no meio do palco em assuntos de religião e política. E é exatamente o que a profecia disse que iria acontecer. Ele tem que estar numa posição em que possa criar uma confederação de poderes seculares, para que o mundo possa olhar para ele em busca de respostas. Sabe, nesse momento, se houver alguma calamidade no mundo, se houver uma quebra financeira, se houver um tremendo de um desastre natural, quem você acha que, no mundo inteiro, tem se posicionado para ser aquele a que todos vão olhar em busca de respostas? E lhe dará uma boa medida de credibilidade, especialmente se as pessoas estiverem com medo por causa de uma catástrofe ou desastre financeiro. E sua ênfase em oração é maravilhosa. Mas é isso exatamente o que eu sempre esperava como seria o mundo justamente antes do tempo do fim. Isso é importante. Se você não entende o porquê dessa importância, precisa assistir esse vídeo que produzimos recentemente chamado de Apocalipse, a Noiva, a Besta e Babilônia. Você pode fazer o download do iTunes, baixar da Amazon, está em todos os principais canais de venda.
E você pode visitar o site revelationministerial.com. Precisamos estar orando, e se há algo na sua vida que te faz despreparado, você precisa ficar de bem com Deus já.